Pessoal, boa noite, me chamo Robson. Como o Shane falou, eu e minha família estamos em Santa Cruz do Sul, morando desde setembro de 2016. Somos missionários lá. Eu sou casado com essa linda mulher que vocês viram aqui. Na semana que vem nós fazemos 14 anos juntos, mas estamos juntos há 18 anos. Pode comemorar, 18 anos é para comemorar mesmo. Ela é a minha primeira namorada e eu o primeiro namorado dela. Isso é importante dizer também. Por isso, essa longa história de 18 anos. Obrigado por me acompanhar nesse período. Nós temos 2 filhos, um chamado Tom e outro chamado Vinícius. Eles estão lá embaixo, nossos missionários mirins, mas eu prefiro chamá-los de profetas. Eu chamo eles de profetas porque diariamente Deus me revela neles. A vida deles é como se fosse uma profecia sobre a minha vida. Eu vejo a personalidade deles, eu vejo a minha personalidade na vida deles. Mas eu não vim aqui para falar dos meus filhos. Não vim aqui para falar somente da minha família, mas é importante eu ressaltar isso, porque o que nós vamos ver hoje é o DNA da felicidade. O que é esse DNA da felicidade? Nós vimos estudando o Sermão do Monte. Hoje nós vamos falar sobre as bem-aventuranças e eu chamei de o DNA da felicidade. Por quê? Quando eu olho para os meus filhos, inevitavelmente, eu vejo as minhas características neles. Eu vejo as minhas perfeições deles, as minhas qualidades. Na verdade, as qualidades da minha esposa deles. Quando eu olho para eles, eu vejo mais os meus defeitos neles. E eles são assim porque são meus filhos. Eles têm o meu DNA. Eles possuem o meu DNA. Eles possuem as minhas características. Eles são iguais a mim. E toda vez que eu tomo uma atitude, ou eles tomam alguma atitude, eu olho para eles, caramba, eu sou exatamente assim. Só que diferente deles, eu tenho uma certa maturidade, e eles não têm maturidade. Então Deus fala assim, cara, tu é naturalmente assim. Você é assim por natureza. Eu fico todos os dias surpreso. E é legal que eles, junto com a gente, plantam uma igreja lá em Santa Cruz do Sul. Eu queria gastar um tempo falando sobre Santa Cruz do Sul aqui, mas eu decidi não fazer, porque essa semana nós lançamos um grupo no WhatsApp, e vocês podem fazer parte disso. É um grupo onde você só recebe informações. O Thiago já botou para a gente ali. Quem tem intimidade com o QR Code é só ler. Esse link vai direcionar vocês para um grupo no WhatsApp, vocês podem fazer parte. Ali a gente vai mandar informações de como está a plantação da nossa igreja em Santa Cruz do Sul. E como também vocês podem continuar ajudando e celebrando conosco cada conquista lá. Bom, eles lá participam da Célula Kids, eles amam a Célula Kids. Na verdade, o meu filho então fala Célula Kids, ele fala assim, Kids. Continuando falando sobre a minha família e sobre o que vamos aprender hoje, as minhas características estão presentes neles porque eles são meus filhos. Eles vivem comigo, estão diariamente comigo. As características da minha esposa estão presentes neles porque eles são nossos filhos. Todos os dias nós vemos isso. Bom, a gente fala sobre as bem-aventuranças. Quando nós lemos esse texto das bem-aventuranças e olhamos para elas, a maioria das pessoas tendem a olhar como um passo a passo. Nós olhamos a vida assim como um passo a passo, né? Nós queremos aprender como galgar uma melhor posição no trabalho, nós queremos aprender como conquistar uma melhor posição social e queremos estudar passo a passo, né? Eu quero alcançar o meu primeiro milhão. Qual o passo para alcançar o meu primeiro milhão? Juntar dinheiro, né? Trabalhar muito e juntar dinheiro. E você vai escolher um passo a passo o que você vai correr para chegar ali. Só que quando a gente olha para o Sermão do Monte, a gente não pode correr esse risco. O Sermão do Monte, ele não é um passo a passo de como ser um cristão. Muito menos o Sermão do Monte, ou as bem-aventuranças, não são um passo a passo de como ser salvo. Não são isso. Na verdade, está longe disso. As bem-aventuranças é uma lista maravilhosa, é um passo a passo, talvez. Eu não vou usar a palavra passo a passo daqui por diante. O Sermão do Monte é uma lista de como todos os cristãos devem ser. Você não é cristão porque segue uma lista. Você não é cristão porque segue as bem-aventuranças. Ele não diz assim, vivam assim e vocês serão cristãos. Não. Quando você ler as bem-aventuranças, você deve ler da seguinte forma: já que vocês são cristãos, vocês devem agir dessa maneira. São as características que você tem incutido em você. Tudo que nós vamos ler aqui existe em você. As bem-aventuranças
são as características daqueles que têm o Senhor como genuíno Senhor da vida. Então, tudo que iremos ler aqui, daqui por diante, na verdade, Mateus capítulo 5, do versículo 3 ao 10, você já pode abrir a sua Bíblia, não são atitudes que estão distantes de você. Não são atitudes que são inalcançáveis, porque ao primeiro olhar, quando a gente olha as bem-aventuranças, a gente pode até começar bem. Bem-aventurados os humildes de espírito, eu sou humilde. E já começa os problemas a aparecerem. E aí continua, bem-aventurados os que choram. Mas peraí, como assim? Felizes os que choram, bem-aventurados os que choram. Eu sei chorar. Bem-aventurados os que são perseguidos, bem-aventurados os misericordiosos, as coisas começam a ficar mais densas e mais difíceis, e nós pensamos, mas isso aí eu não consigo fazer, isso aí está muito distante de mim, isso é somente para um grupo de pessoas especiais, somente para algumas pessoas que podem alcançar isso, mas não são. Vamos ler essas características que estão listadas aqui. Mateus capítulo 5, no verso 3 ao 10, diz assim: bem-aventurados os pobres ou humildes em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes ou mansos, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Eu quero aqui ler novamente esse texto com vocês. Alguém que costuma usar esse termo no dia a dia? Alguém já chegou, bem-aventurado. Bem-aventurado é você com esse carro novo. Bem-aventurado é você com a sua família. Alguém costuma usar esse termo aqui no dia a dia? Não, né? Porque não é um termo muito usual. A gente precisa entender o que significa bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer aquele que é feliz. Ou, no mínimo, aquele que busca a felicidade. Bem-aventurado é aquele que é feliz ou aquele que busca a felicidade. É simples assim. Vamos ler novamente com essa ideia para ver como é que muda a nossa lógica? Vamos lá. Felizes os pobres ou humildes em espírito. O próximo versículo. Felizes os que choram. Peraí. Felizes quem? Quem chora. Mas é isso mesmo que o texto está dizendo. Felizes os humildes ou mansos. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Felizes os misericordiosos. Felizes os puros de coração. Felizes os pacificadores. E, por último, felizes os perseguidos por causa da justiça. Por isso que chamam isso de o DNA da felicidade, que isso é a nossa característica. É a característica do cristão. Quando você lê as bem-aventuranças, quando você lê esse texto, você deve se olhar no espelho. Eu sou assim. Eu sou um crente, então eu sou assim. Não é privilégio de quem é pastor ou de quem qualquer que seja que tenha alguma vocação espiritual. Não existe uma divisão em alto clero, e leigos, não. A igreja de Jesus é todo mundo um só. Não existe essa separação entre a gente. Muito pelo contrário. É mais fácil de você ver muitos defeitos na minha vida do que ver alguma coisa boa na minha vida. Eu costumo dizer que se eu não decepcionei vocês ainda, eu talvez esteja decepcionando agora ou ainda vou decepcionar vocês. Um pastor, um pregador, alguém que dedica a sua vida ao reino integralmente, não é ninguém especial, não é um super-homem, é sujeito aos mesmos fracassos que todos nós. E é também importante frisar que todas essas características, elas andam juntas. Por isso que não é um passo a passo. Você não está galgando um passo de cada vez. Você não está seguindo um caminho para ser cristão. Todas essas características estão interligadas. Você não pode chorar se não for humilde de espírito. Da mesma forma que você não pode ter fome e sede de justiça se não chorar. Se não encontrar a felicidade na tristeza, a felicidade no choro. Agora também precisamos deixar claro que quando falamos em felizes aqueles, e aí trazemos essas enorme lista aqui que dizemos aqui, não estamos falando das personalidades ou das características naturais de ninguém. Existem algumas pessoas que são mansos por natureza, algumas pessoas nascem assim, são apaziguadores, são pessoas tranquilas. Existem pessoas como eu, que sou um monstro em pessoa, que tem um monstrinho morando ali dentro, que as coisas parecem bem piores do que são.
Se fossem assim por características naturais, algumas pessoas estariam na frente dos outros de alguma forma. Não é isso. As bem-aventuranças não tratam disso. Essas características são todas espirituais, porque são produzidas pela graça de Deus. E é nisto que está a glória, é nisto que está a majestade desse DNA da felicidade. Porque quando a gente olha as características do cristão, a gente vê que nas bem-aventuranças está escrito que o Espírito pode pegar o homem mais orgulhoso do mundo e transformá-lo em humilde espírito. Que o Espírito Santo, que Deus, que Cristo, pode pegar o homem mais orgulhoso do mundo e transformá-lo em humilde. E já vou adiantando que eu não conheço ninguém mais orgulhoso do que eu. Isso não é um elogio para mim, não. É uma contestação. Só Deus sabe o quanto eu lutei durante a preparação dessa mensagem contra o orgulho. Quantas vezes o orgulho chegou no meu coração e eu tive que parar e pedir: Deus, por favor, me socorre. Não é essa a minha característica, não é isso que vive no meu coração. E toda vez que eu fazia isso, o Espírito me lembrava: é por isso que eu fiz de você gago. Para em momento nenhum o orgulho chegar no meu coração, porque no momento que o orgulho sobe, começa a gagueira. Não consigo falar nenhuma palavra. Vocês estão rindo, mas é verdade. Existem personagens assim na Bíblia, né? Moisés era gago. Né? Agora só Deus sabe porque Moisés era gago. Bom, esse DNA da felicidade, esse código genético da felicidade, nos faz diferente desse mundo. Porque realmente nós não somos parte desse mundo. Quem tem esse código genético, quem tem o DNA da felicidade, parece louco, porque a fonte da felicidade, a fonte da nossa felicidade, não está na riqueza, não está na fama, não está na posição social, mas está no reino de Deus. A fonte da nossa felicidade está presente no reino de Deus. E Jesus começa e termina essa lista afirmando isso. Ele começa: bem-aventurados os espiritualmente pobres, porque deles é o reino de Deus. E termina a lista: bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino. Nós fazemos parte desse reino. E é por isso que o mundo nos entende como louco. E essa imagem, ela descreve muito bem isso. Não está errado, não. Que as pessoas costumam olhar isso aqui, mas está de cabeça para baixo, não. Porque no reino de Deus, nós que somos cristãos, nós que pertencemos ao reino, os nossos pés não estão fixos nessa terra, mas estão fixos no céu. Nós invertemos os valores desse mundo. Quando o mundo olha para nós, pensa: o cara pensa o contrário. Ele é louco. Ele inverte as coisas que nós pensamos e que nós imaginamos. E cada razão que temos para ser felizes, cada razão de sermos felizes, que listamos aqui no DNA da felicidade, prova isso. Então vamos começar. Mateus capítulo 5, versículo 3 diz o seguinte: ser humilde de espírito ou espiritualmente pobre. Ser espiritualmente pobre ou humilde espírito não aponta para uma humildade humana, muito pelo contrário. Aponta para um esvaziamento nosso. Para um esvaziamento, pessoal, um esvaziamento de você mesmo. Você literalmente deixar de ser você. Deixar de priorizar você, deixar de exigir os seus direitos, um esvaziamento total seu. A Bíblia exemplifica isso da seguinte maneira: não se pode colocar vinho novo num odre que tem vinho velho. Você precisa tirar o conteúdo antigo para colocar um novo. Isso é ser cheio do Espírito. Para ser cheio do Espírito, você precisa estar vazio. Por isso, no reino de Deus, não existe ninguém que não seja espiritualmente pobre. Porque só é possível chegar diante de Deus vazio, sem nada. Só é possível chegar diante de Deus vazio. Existe essa espécie de esvaziamento antes que possa haver um enchimento. Há uma espécie de derrubar, de desfazer antes de construir. O profeta Simeão, lá em Lucas capítulo 2, versículo 34, ele abençoou Jesus e abençoou Maria, dizendo assim: Maria, é o seguinte, esse menino aí que está nos seus braços, ele está destinado a causar queda e soerguimento em muitos judeus, no meio dos judeus. Ele vai fazer com que muitos caiam e vai fazer com que muitos levantem. Ele está falando de pessoas distintas, não. Ele está falando assim: os que cairão irão ser levantados. E continua: ele há de ser um sinal de contradição. Irá inverter os valores. Então, logo no primeiro código da felicidade, elimina de uma vez por todas a ideia de que eu ou você possamos fazer algo sozinhos.
Sabe por que você não pode fazer algo sozinho? Porque você está vazio. Se você não tem nada, se você está vazio, você não pode fazer nada. Você não pode conquistar essas características sozinho. Portanto, reafirmo, as bem-aventuranças não são um passo a passo de como conquistar o reino, de como ser um bom moço, ou muito menos de ser salvo. As bem-aventuranças são as características daqueles que fazem parte desse reino. Se somos espiritualmente pobres, não dependemos daquilo que vem de berço. Não dependemos de nossos talentos naturais, nem dependemos da educação que recebemos dos nossos pais. E eu mergulho da educação que recebo dos nossos pais, dos meus pais. Nas vezes que meu pai deixava a Bíblia em cima na mesa, eu tento imitar isso. E no momento da refeição compartilhava a palavra. Mas os humildes em espírito não dependem disso. Porque não dependem da sua personalidade, nem mesmo da escolaridade, do seu currículo, do seu status social, porque os humildes em espírito consideram tudo isso por perda e chegam diante de Deus vazios, sem nada que possam oferecer. Pelo contrário, os humildes em espírito, eles vão até Deus em busca de algo que possam preenchê-los. Vamos ler comigo Filipenses capítulo 3, onde o apóstolo Paulo, não é o Robson, é o apóstolo Paulo, ele exemplifica isso de uma maneira incrível. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 1 diz o seguinte: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Isso Paulo falando. Escrever-lhes de novo a mesma coisa não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão. E aí Paulo vem trazendo uma descrição incrível. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo e que não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Paulo dizendo, embora eu tenha motivação e razão para ter confiança na carne, eu não tenho confiança na carne. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu tenho ainda mais. Eu fui circuncidado no 8º dia, eu pertencia ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, eu sou um hebreu de verdade. Olha, parece que Paulo para você, eu sou um gaúcho de verdade. Eu sou um hebreu de verdade. E aí ele continua, quanto à lei, quanto à observação da lei, eu sou um fariseu, eu observo a lei, eu estudo a lei. Quanto ao zelo, eu sou tão zeloso pela lei que eu persigo a igreja, que eu persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu sou irrepreensível. Paulo falando isso. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como? Preciso que vocês falam isso com convicção. Aquilo que para mim era lucro, eu passei a considerar como? Como perda. Por causa de quem? Paulo se esvaziou, meu irmão. Paulo se esvaziou. E ele continua. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como... Nem sei se pode falar essa palavra dentro da igreja, mas acho que pode, né? Pode falar isso? Eu as considero como o quê? Como esterco. Nosso currículo, nosso talento, nossas habilidades, não nos aproxima de Deus. Nada disso nos aproxima de Deus. Muito pelo contrário, elas correm risco até de nos dominar, nos dominará. Nossa moralidade, conduta ou bom comportamento não são credenciais para nos aproximar de Deus. Não são credenciais para nos tornarmos cristãos. Nossa moralidade, ou até mesmo a falsa moralidade, não nos credencia para isso. Porque quando nós chegamos diante de Deus, diante da grandeza do nosso Deus, nós nos tornamos vazios. E quando estamos vazios, Ele nos invade, Ele nos preenche, Ele nos completa. Sabe aquela ausência de felicidade? Ele vem trazendo tudo isso. Ele vem colocando o DNA, o código genético da felicidade do nosso ser.
nos transformando. Ser espiritualmente pobre é chegar diante de Deus, observar a sua grandeza e constatar que não somos nada. Que não somos nada. O texto continua: felizes os que choram. Felizes os que choram, pois serão consolados. Agora dizer isso para o mundo é loucura. Como é que você vai dizer para alguém que não tem esse código genético da felicidade dentro de si, que quem chora é feliz? Como assim? O mundo vive uma loucura, um vale tudo para se livrar da dor, vale tudo para ser feliz, vale tudo para eliminar o sofrimento, vale tudo para ter o mínimo de prazer, mesmo que seja uma espécie momentânea e instantânea de felicidade. Afinal de contas, eu já tenho dor o tempo todo, já tenho tanto sofrimento, por que agora eu vou ter que acreditar que chorar vai me fazer feliz? Aí Jesus tenta esclarecer isso, né? Esclarece isso. Lucas capítulo 6, versículo 25, ele diz o seguinte: ai de vocês que agora riem. E eu vou dizer, irmão, quando você encontra a palavra ai na Bíblia, não é algo simples, não. Ai significa muita dor. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Jesus aqui está condenando aquela aparente felicidade, a felicidade instantânea que todo mundo procura. Que todo mundo procura. E aí essa bem-aventurança, esse código vem dizer: felizes os que choram. Mas devemos lembrar aqui também que as bem-aventuranças são características espirituais, certo? Então, quando digo que felizes são aqueles que choram, eu não estou falando do choro, da dor legítima da perda de alguém. O choro legítimo da dor da perda de um ente querido, o choro legítimo da perda do trabalho, do sustento, da reprovação na escola, de não passar em algum concurso. Não estou falando desse tipo de choro. Se as características são espirituais, eu estou falando de uma dor provocada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo provoca alguma dor em nós. Todas as bem-aventuranças referem-se a uma condição espiritual. Então, sempre quando eu falar aqui, você lembre disso. Todas as bem-aventuranças referem-se a uma condição espiritual. Para nos ajudar a entender essa dinâmica de felizes os que choram, é só olhar para você mesmo e lembrar que antes de você se alegrar com a sua salvação, você chorou com a condição pecaminosa do seu coração. Primeiro você compreendeu o estado pobre e miserável do seu coração, se arrependeu pelas mazelas do seu coração, e aí você foi compreender a alegria da salvação. Então, chorar significa você entender a condição do seu coração, a condição do pecado do seu coração, se entender dentro de um plano maravilhoso governado por Deus, e compreender: Deus, diante de Ti eu não sou nada, e o meu coração é realmente miserável. E aí só não resta chorar, irmão. Só nos resta chorar. E você pode se achar a pessoa mais reta, mais cordial e bondosa do mundo. Mas eu te garanto que por mais que você se ache merecedor de tudo isso que a gente está falando aqui hoje, se você fizer uma pequena análise sobre o seu dia, você vai perceber que o seu coração te enganou. Aqueles que estão vazios de si recebem esta graça de se alegrar quando choram, pois eles têm a certeza de que cada lágrima aqui derramada um dia serão substituídas pela alegria eterna junto ao Pai. O texto segue, Mateus capítulo 5, versículo 5, dizendo: felizes os mansos, porque herdarão a terra. E aqui eu te garanto que se Jesus fosse um youtuber, ele estaria perdido. Receberia um monte de dislike. Como assim? Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Deixa eu passar o contexto para você. Jesus está falando aos judeus. O povo está há décadas, há séculos, vivendo como escravo de outras nações. E acreditando na promessa de um Messias, um Salvador, alguém que viria para salvar. A expectativa naquele momento era de que viria um guerreiro,
alguém que soubesse usar a espada, que soubesse guerrear, e que fosse eliminar os inimigos, que fosse vingar a sua escravidão, que fosse em cada povo que escravizou o povo judeu e eliminar-se da face da terra. A expectativa é que viria um guerreiro, que viria alguém forte, que governaria o povo, e que libertasse o povo, e que se vingasse do povo. Aí vem Jesus e fala o seguinte: não, quem vai conquistar a terra não é um guerreiro, quem vai conquistar a terra é um manso. Espera aí, Jesus, mal começou a batalha, você já está entregando os pontos? E Jesus tem essa mania de pegar os padrões humanos e elevar, porque o padrão humano é que a conquista se dá pela garra, pela força, pela agressividade, pelo imposto. Não, você tem que se impor, você tem que colocar a sua vontade, você tem que dizer e mostrar quem você é. A conquista humana é nesse nível. Jesus vem dizendo: não, é o seguinte, esquece isso aqui é terreno, o meu plano não é aqui não, meu plano é celestial. A conquista vai se dar pela mansidão. Inverteu os valores do mundo. Inverteu os valores do mundo. O mundo não somente é diferente de nós, como o mundo nem é capaz de nos entender. Na verdade, todos nós para o mundo somos um enigma, e eu gosto disso. Quando as pessoas olham para mim e dizem assim: cara, eu não entendo porque você é feliz. Eu digo: você não entende porque eu sou feliz, porque você não tem a razão da minha felicidade. Você nunca vai entender se você não tiver a razão da minha necessidade, da minha felicidade. Precisamos nos esvaziar, deixar que Ele nos preencha, sermos espiritualmente pobres, daí lamentamos porque tomamos ciência de que não podemos fazer nada por nós mesmos e choramos. E isso, somente isso, pode nos levar ao estado de mansidão. E aí estamos percebendo que à medida que nós vamos avançando nas bem-aventuranças, as coisas vão ficando mais difíceis, né? Porque se você perceber até agora, nós fizemos o seguinte: bem-aventurados os humildes em espírito, ou espiritualmente pobres. Olhamos para quem? Olhamos para quem? Para nós mesmos, né? Para a gente. Bem-aventurados que choram. Olhamos para quem? De novo para nós mesmos. E agora essa bem-aventurança, ela muda um pouco a relação. Deste ponto em diante, ele passa a falar da nossa postura em relação ao outro. Quando fazemos a nossa avaliação, né, por isso choramos, parece fácil. Nós estamos fazendo uma autoavaliação, estou olhando para mim mesmo. Mas quando somos avaliados e medidos pelo outro? Quando o outro imputa sobre a gente uma avaliação, o que vai valer? A minha posição organizacional? A minha condição financeira, o que vai valer nesse momento? O meu título? A minha força? Você vai exigir os seus direitos quando você for avaliado pelo outro? Todos nós preferimos condenar a nós mesmos. Nós não queremos é que ninguém nos condene. Nos condenar, nem pensar. A gente pode até ter se esvaziado espiritualmente. A gente até se entende como pecador, mas de maneira nenhuma nós não gostamos, de maneira alguma nós gostamos que alguém nos chame de pecador. Quem aqui gosta de ser chamado de pecador? Levanta a mão e corta a mão. Ninguém gosta. Quando minha esposa, principalmente, ela tem essa função em casa também, apontar os meus erros, eu fico muito zangado. Eu fico muito zangado. O leãozinho quer logo revidar. O monstrinho quer logo sair de dentro. Mas eu entendo que Deus colocou ela na minha vida para enxergar isso, para aprender sobre isso. Esse é um princípio inserido nessa bem-aventurança. Não se trata aqui daquela mansidão de berço, uma qualidade natural, nem se trata de apatia, negligência, nem mesmo frouxidão, fraqueza ou falta de fervor. Não se trata de você simplesmente deixar as coisas como estão, mas se trata aqui daquela qualidade ou daquela atitude que o Espírito colocou em Abraão, que mesmo dentro dos seus direitos, permitiu que o seu sobrinho escolhesse primeiro a porção de terra, e assim ficasse com a melhor porção de terra. Abriu mão do seu direito. Estou falando aqui do mesmo Espírito, da mesma atitude que foi sobre Davi, que sendo ungido rei, ou outorgado a ele o direito de ser rei, quando foi perseguido por Saul, em momento nenhum, ele colocou o seu título na frente de Saul para dizer: cara, você não é o rei, eu sou rei. Pelo contrário, ele honrou e respeitou a Saul.
Os mansos que são felizes não se impõem sobre os outros. Não exigem nada para si. Não consideram os seus direitos como algo a ser exigido. Pelo contrário, sabe como são os mansos que são felizes? Eles são semelhantes ao homem que Paulo descreve em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Você pode ler comigo? Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, você vai entender o que é ser manso. Diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Quer ser manso? Seja igual a... Agora é o que ele vai falar. Que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Não exigiu seus direitos. Mas, pelo contrário, ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Isso significa que os mansos, que os espiritualmente mansos, que os felizes que são mansos, ou os mansos que são felizes, eles são capazes de dar a própria vida pela verdade. Não é do manso frouxo que estamos falando, não. É do manso que é capaz de entregar a própria vida em favor da verdade. E o texto continua. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra. O que o texto dizia? Felizes os mansos, porque conquistarão a terra. É essa mansidão que o texto está falando. É essa mansidão que o texto está falando. Quando você vê quem realmente você é, nada do que digam sobre você será pior do que você já sabe sobre você. Nada será pior. Nada possam falar contra você que vai te dar desejo suficiente para revidar, porque você sabe a condição do seu coração. Pelo contrário, quando alguém falar algo com você, você vai estar disposto a ouvir e a aprender. Vamos seguir? Felizes os que têm fome e sede de justiça. Quando a gente olha para a humanidade hoje, a gente vê um monte de mazelas na humanidade. E alguns botam a culpa das mazelas, principalmente nos sistemas políticos. Deixa eu dizer para você e tentar ajudar um pouco nesse aspecto. Os problemas da humanidade, os problemas que acontecem no mundo, não são culpa de sistemas de governo, não são culpa de terceiros. Sistemas de governo nem é uma pessoa para ser culpado. O problema das mazelas do mundo é o pecado. E se nós formos definir pecado, vamos abrir uma lista enorme sobre esses problemas. O tempo todo nós estamos lutando contra o ego, contra o egoísmo, contra a autossuficiência. Todas essas coisas causam miséria nesse mundo e na nossa alma. Nós divinizamos quem somos, divinizamos e priorizamos a nós mesmos com a ideia de encontrarmos a felicidade, como a solução para a felicidade. Mas deixa eu dizer uma coisa que você precisa entender hoje. E se você não entender isso hoje, meu irmão, você corre sérios riscos de nunca ser feliz. Por mais que você se esforce, por mais que você coloque toda a sua força em encontrar a felicidade, se a felicidade não estiver habitando dentro de você, você não vai encontrá-la em lugar algum. Se a felicidade não estiver morando dentro de você, você não vai encontrar ela em lugar algum. Mateus 5, 6 diz que felizes aqueles que têm fome e sede de justiça. Não diz aqui que são felizes aqueles que têm fome e sede de bênçãos. Não diz aqueles que têm fome e sede pela felicidade, ou fome e sede de fama, ou fome e sede de dinheiro. Não diz que são felizes esses. Pelo contrário, a felicidade é resultado da busca por outro alvo. A felicidade é o resultado da busca pela justiça.
pelo Senhor, a sua palavra e a sua justiça. Quando você busca prioritariamente a felicidade, invertendo os valores, você está fadado ao fracasso. Não vai encontrar a felicidade. E aí, longe de Cristo, longe do que conhecemos ser a palavra, as pessoas buscam a felicidade como alívio da dor. E aí procuram as drogas, procuram o álcool, procuram até o dinheiro, prazeres momentâneos, com a ideia de se esquecerem da dor. Mas dentro do contexto da igreja, pessoas também fazem procuras desordenadas e loucas pela felicidade também. Nós também procuramos, às vezes nós priorizamos a felicidade. E como nós fazemos isso? Buscamos conferências, vamos de conferências em conferências, vamos de celebração a celebração. Nesse final de semana eu vou a todas as celebrações, vou do amontoado, vou na festa de Levi, vou na celebração de manhã e vou na celebração da noite, vou sair de lá abençoado, vou sair de lá celebrado. Vão de retiro em retiro. E aí você chega nesses lugares, você sente uma emoção momentânea, você até percebe Deus falando contigo, mas você não se esforça para fazer alguma coisa a respeito. O que Deus te falou até agora? O que Deus tem te falado? O ano mal começou, e o que Deus já tem te falado? O que você tem feito a respeito do que Deus tem te falado? Se quisermos ser verdadeiramente felizes e abençoados, então devemos ter fome e sede de justiça. A felicidade e a bênção são coisas que Deus acrescenta àqueles que buscam a sua justiça. Agora, aqui o conceito de justiça, novamente, é um conceito espiritual. Eu conversando com o Shelly agora há pouco, o Shelly disse, é bem simples justiça. Eu não consigo imitar a voz do Shelly, mas imagine que eu tivesse barba, fosse mais baixinho. Agir com justiça é fazer o que é certo. Ponto. Não é? Ser justo é fazer o que é certo. É bem simples assim. E, humanamente falando, é assim. Só que quando jogamos isso para o lado espiritual, o que é fazer o que é certo? Fazer o que é certo é não pecar. Então, quando felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, felizes são aqueles que são justificados por Deus e, por isso, buscam a santificação. Em outras palavras, felizes são aqueles que querem se ver livres do pecado, porque o pecado os afasta de Deus. O desejo de obter justiça é o desejo de estar bem com Deus. Estar bem com Deus. Feliz é aquele que deseja ser liberto do poder do pecado. E Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 7, versículo 19 a 25, não vou ler aqui, mas ele fala, olha, eu tento, gente, eu tento fazer o que é certo, eu tento agir com justiça, mas o bem que eu quero fazer eu não consigo e acabo fazendo o mal que eu não quero fazer, porque na minha mente habita a verdade. Ele falou assim, eu sei que em mim existe o código genético da felicidade, que a bem-aventurança da justiça, de feliz aquele que tem fome e sede de justiça, habita em mim, mas o meu corpo ainda é dominado pelo pecado, os meus membros ainda são dominados pelo pecado, de modo que a lei vem na minha mente a todo momento dizendo, você é feliz, cara, você é feliz, faz as coisas que são certas, mas o corpo está dizendo, não, cara, você pode ser feliz pecando, você pode ser feliz pecando. E sabe como a gente consegue resolver essas coisas? Pensa o seguinte, aquele que tem fome, eu sou um cara que tem fome a todo momento, então quando aquele que tem fome eu penso, sou eu, né? É fome a todo momento, é fome e sede de justiça a todo momento. Mas se você come entre as refeições, por exemplo, fica o tempo todo petiscando alguma coisa, comendo alguma coisa, chegar na principal refeição você vai ter fome. Eu vou ter, mas vou ter menos fome. Mas vou ter menos fome. A mesma coisa funciona com a gente. Deixa eu explicar isso para você, espiritualmente falando. Existem muitas coisas na nossa vida que nem são condenáveis. Nem são condenáveis. Mas a gente fica petiscando o tempo todo. O tempo todo experimentando, provando, experimentando, provando. E aí essas coisas vão tirando o nosso apetite espiritual. Sabe o que é perder o apetite espiritual? Você começa a trocar o seu tempo com Deus, o seu tempo com a palavra, o seu tempo de oração por essas coisas. Você troca as refeições principais pelas coisas que são petiscos, que não vão nem te alimentar, não vão nem te sustentar. Aqueles que têm fome e sede de justiça, certamente serão satisfeitos. Certamente já estão satisfeitos e continuarão satisfeitos. Aí eu pergunto,
Nós estamos experimentando essas coisas? Sabemos que já recebemos esse estilo de vida do reino? Estamos usufruindo da vida que Deus pôs em nossas almas? Nós temos consciência de que o Espírito está atuando em nós com seu grande poder, moldando Cristo em nós cada vez mais? A resposta a todas essas perguntas deveria ser sim. Porque se nós não temos essas características, nem minimamente evidenciadas em nossa vida, meu irmão, você precisa urgentemente fazer uma análise e se perguntar se a felicidade, se Deus habita em você, seu Espírito habita em você. Nós também devemos responder essas perguntas. Sabemos que os nossos pecados já foram perdoados? Você sabe disso, que o seu pecado já foi perdoado? Você está se alegrando diante dessa realidade? Está se alegrando porque seus pecados foram perdoados? Ou você está tentando ainda de alguma maneira resolver esse problema sozinho? Tentar fazer coisas que perdoem os seus pecados, que abafem, que de alguma maneira pintem de novo ou passem um cal no seu coração apodrecido. Novamente, nós não estamos falando de como nos tornar crentes. Nós estamos falando de como os cristãos são, de como nós somos. Felizes os misericordiosos. Mateus capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte: felizes os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Agora parece que Jesus altera um pouco o foco da questão. Novamente ele eleva o nível. Até então, estava se falando de ações, né? De fazermos alguma coisa, de experimentarmos não pecar, de nos esvaziarmos, de entendermos a condição do nosso coração, de chorarmos. Agora, ele tira o foco das nossas ações e coloca o foco na atitude do nosso coração. Jesus está nesse momento mais interessado na disposição do que na ação. Na atitude no lugar da ação. No lugar de fazer, ser. Isso nós repetimos aqui na nossa igreja várias vezes. Nós devemos ser antes de fazer. E essa é uma das e essa é uma das maravilhas do Evangelho, que dá mais importante ao ser do que ao fazer. Não podemos nos esquecer de que o Evangelho não nos ensina a ser crentes, não nos ensina a ser cristãos, mas nos ensina como os cristãos devem ser. Por isso, as nossas ações são resultados de quem somos. Não é porque nós seguimos essa lista aqui que nós somos cristãos. As nossas atitudes diárias, o que você faz diariamente é resultado de quem você é. Você não vai se tornar um cristão porque age dessa maneira. Porque não é você quem domina Cristo. Não é você quem domina o Evangelho. Não é você quem domina o cristianismo, é o contrário. É Cristo quem nos domina, é Cristo que nos governa. O Evangelho que descreve quem nós somos. Porque, de certa forma, e na verdade mesmo, de fato, não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Ser misericordioso não significa que você não vai dar o valor devido aos fatos, que você vai ignorar as coisas que estão acontecendo. Não significa isso. E nós precisamos olhar para Deus para entender isso. Deus é misericordioso? É misericordioso. Deus é reto? É reto. Deus é justo? É justo. Deus é santo? É santo. Deus é misericordioso, mas também é santo, também é justo e também é reto. Salmo 85, versículo 10, diz que a misericórdia e a verdade andam juntas. Algumas versões até diz que a justiça e a paz se beijaram. Porque essas coisas não são distantes. Você não pode ser misericordioso aniquilando e extinguindo a lei, a verdade e a justiça. Não é isso. Ser misericordioso não é esquecer que existe lei, não é esquecer que existe verdade, não é esquecer que existe justiça. E nós podemos ver a expressão de ser misericordioso na vida do bom samaritano. Que ele olha a condição de uma vítima, ele para tudo o que está fazendo, para aquele momento, vai até a vítima, cuida da vítima, limpa as feridas, leva para um lugar de segurança e investe financeiramente para mantê-la segura ali. Então não é somente um sentimento no seu coração, não é somente o olhar de compaixão.
Ser misericordioso é a necessidade de aliviar a dor, de interromper aquela dor. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso. Não é somente olhar, poxa, tadinho daquela pessoa, alguém passou ali, assaltou e deixou ela nesse estado. Não é esse sentimento. Agora nós precisamos olhar para o maior exemplo de misericórdia que nós temos. Cristo. Olha a situação. Cristo sendo humilhado, xingado, açoitado, espancado, quase morrendo. Ele olha para as pessoas que estão fazendo isso e o que ele faz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Quando você percebe que o seu coração é tão sujeito a pecados como o de qualquer outra pessoa, esse sentimento aparece no seu coração. Você vai olhar para o outro e vai dizer, pai, ele faz essas coisas porque não te conhece, porque o coração deles é assim. Perdoa eles. Isso é misericórdia. O texto continua, Mateus 5, versículo 8, diz o seguinte: felizes os puros de coração, pois verão a Deus. O coração do homem recebe grande atenção nos evangelhos. E os fariseus foram vítimas de Jesus várias vezes por causa disso. Os fariseus e os escribas eram aqueles homens que posavam de bonzão, sabe? Aquele que vestiam a capa da religiosidade, eu jejuo, eu oro, eu conheço a lei, eu conheço a palavra, nela medito de dia e de noite, eu observo, mas diversas vezes eles foram atacados, eles foram repreendidos por Jesus, porque Jesus conhecia a condição do coração deles. Sabia que o coração deles era coberto de cobiça, de iniquidade. E Jesus não está dizendo aqui, felizes aqueles que meditam na sua lei de dia e de noite, ou que só querem ler a palavra. Ele não está dizendo, felizes aqueles que são intelectuais. Ele diz, felizes aqueles que são puros de coração. Isso quer dizer que a nossa fé não é somente uma questão de doutrina, não é somente uma questão de religiosidade, de estar frequentando igreja, de estar frequentando prédios, de estar frequentando célula, não. A nossa célula não é uma questão de intelecto, de entendimento, de fazer seminário, não. A nossa fé é uma questão de condição do seu coração. É uma questão de condição do coração do homem. E aí, quando você lê Mateus 15, 19, e vamos ler juntos, a gente vai entender algo que vai causar confusão. Se causa confusão na gente, imagina no mundo. A gente percebe que o coração do homem é a fonte de toda a nossa dificuldade. Mateus capítulo 15, versículo 19, diz o seguinte: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Cara, eu fico confuso. Se felizes são aqueles que são puros de coração, e o meu coração é desse jeito, eu sou a antítese desse texto. Eu sou o contrário, eu sou a abominação desse texto. Nós somos a abominação desse texto. Não faz sentido. Deixa eu explicar para você por que isso não faz sentido. Porque você pode viver a vida inteira, até o último dia da sua vida, tentando limpar e purificar o seu coração. Tentando fazer de tudo que você acha que é bom no mundo, para tornar o seu coração livre dos maus pensamentos, dos homicídios, dos adultérios, da imoralidade. Pode fazer tudo, até o final da sua vida. Eu te garanto que no final da sua vida, lá no último instante, no último suspiro, a condição impura do seu coração vai ser a mesma do começo. Não vai mudar nada, ou até pior. Ou até pior. Porque nós não limpamos o nosso coração. Essa condição de pureza de coração, novamente, é uma condição espiritual, é um cumprimento de uma promessa que foi feita lá pelo profeta Ezequiel, que diz que Deus tiraria o nosso coração de pedra e nos daria um coração de carne. Nós só somos felizes porque Deus tirou o nosso coração de pedra e colocou em nós um coração de carne. Nos deu um espírito para que possamos nos alegrar nele. Porque a condição do nosso coração é imoralidade e impureza. Mas o Espírito colocou no nosso coração um coração de carne, ou um novo coração. O texto continua: felizes os pacificadores. Mateus capítulo 5, verso 9 diz: felizes os pacificadores,
pois serão chamados filhos de Deus. Algumas pessoas certamente se identificam como pacificadoras. Eu certamente não me identifico como pacificador. Como eu fico muito mais em Santa Cruz, poucas pessoas me conhecem. E graças a Deus, para a glória de Deus, o Espírito me pega pelo pescoço quando o monstro dentro de mim tenta assaltar. Mas existe uma diferença enorme entre ser pacificador e ser apaziguador. A gente precisa entender isso, porque o texto fala de pacificadores. O apaziguador é aquele que busca uma apaziguação. Essa palavra não é a paz, não é a pacificação, é a apaziguação, um apaziguamento. Ele não tem interesse na concordância, ele tem interesse em evitar o conflito. Você já viu países se ameaçando? Começam a se ameaçar. Eu vou jogar bomba em você, o outro, não, vou jogar bomba em você, eu vou jogar bomba em você, vou jogar bomba. Aí alguém chega, não, vamos parar de tentar ameaçar um outro e jogar bomba? Vamos fazer o seguinte, você me fornece tanto no mercado de petróleo, eu te forneço, vamos fazer uma troca comercial. O apaziguador busca isso, busca uma troca, às vezes trocas até imorais, até injustas. Porque o apaziguador não está interessado na paz, ele aceita até uma falsa pacificação, porque ele quer evitar o choque, ele quer evitar o conflito. Já o pacificador não, meu irmão. O pacificador não está nem aí para o status quo. Não está nem aí. Se ele tiver que chutar o balde para conseguir uma concordância, para conseguir um acordo, para conseguir andar junto, ele vai fazer. O interesse dele é a paz, a verdadeira paz, não uma falsa paz. Ele irá buscar concordância, não tem interesse em deixar as coisas cobertas. O que está em jogo para o pacificador é um novo coração, um coração limpo. Então, somente o homem que tem um coração limpo pode ser um pacificador, pois o pacificador é liberto do eu. O pacificador não busca os próprios interesses. O pacificador não é extremamente sensível. Em outras palavras, não é cheio de mimimi. Alguns entendem esse mimimi, né? O pacificador não se ofende e não se coloca na defensiva. O pacificador, ele é provado na prática. Ele aprende a não falar o que não deve. Conforme Tiago 1,9, e esse texto poderia dizer assim, né? O pacificador, começar assim, Tiago 9 diz o seguinte, o pacificador está pronto a ouvir, e tardio no falar, e tardio no irar-se. É uma sequência. Se você está pronto a ouvir, você vai ser tardio no falar, e por consequência você não vai se irar. É um pacificador. O pacificador sabe que a primeira coisa que deve ser feita para buscar a paz é saber quando ficar quieto, quando fechar o bocão. A última bem-aventurança, Mateus 5,10, diz: felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Lembrando que o texto abre com isso e fecha com isso. Eu vou dizer logo de cara para antecipar. Quem tem o DNA da felicidade vai ser perseguido. Não tem opção. Vai ser perseguido. E você vai ficar feliz com isso. Você vai ficar contente com isso. E é perseguido porque é um tipo de pessoa que tem um comportamento que destoa do status quo, que destoa desse mundo. E é justamente por sermos pacificadores que somos perseguidos. Agora perceba o que o texto diz. O texto diz: felizes os que são perseguidos. É isso que o texto diz? Felizes os que são perseguidos? É isso que o texto diz? Só isso? Felizes os que são perseguidos por causa da justiça. Então, meu irmão, se você é perseguido porque toma atitudes sem sabedoria, sinto muito, não é você que está aqui no texto. Se você é perseguido porque é uma pessoa difícil de lidar, sinto muito, meu irmão, tu não vai ser feliz. Se você é perseguido porque dá um mau testemunho, você não vai ser feliz. Se é perseguido porque é um crente fanático, também está fora da lista. Se é perseguido porque é excessivamente zeloso, porque é um religioso, também está fora dessa lista. Porque o texto diz que felizes os que são perseguidos por causa da justiça. E por último, dos nãos aqui, se você é feliz porque é chato, e tem crente chato nesse mundo, você não está nessa lista, cara. Não está, é isso mesmo. Crente chato não vai ser feliz, glória a Deus. Tem castigo para quem é chato.
Mateus capítulo 10, versículo 16, diz que nós devemos ser astutos como a serpente e prudentes e sem malícia como a pomba. Tem que haver um equilíbrio. A gente não pode ser um crente chato. Não pode, em hipótese alguma, ser um crente chato. Isso destoa das bem-aventuranças. Outro ponto que devemos esclarecer é que quando misturamos assuntos de política e assuntos de religião, provavelmente você vai ser perseguido. E já adianto, provavelmente você não vai ser feliz. Porque você não está sendo perseguido por causa da justiça. Você está sendo perseguido por causa da sua posição ideológica, da sua posição política. Porque ser justo, ser perseguido por causa da justiça, não é ser perseguido por causa de uma postura humana. As bem-aventuranças são humanas? Não. São condições espirituais. Ser perseguido por causa da justiça não é ser perseguido por causa de uma ideologia e nem mesmo de uma filosofia de vida. Porque ser justo é ser parecido com Cristo. Então, nós somos perseguidos porque somos parecidos com Cristo. Então, felizes são aqueles que são perseguidos por buscarem ser parecidos com Cristo. Você pode abrir comigo, por favor, em João capítulo 15, versículo 18 ao versículo 20, que você vai entender o que Deus tem para dizer para você essa noite. Em relação à perseguição. João capítulo 15, versículo 18 ao versículo 20, diz o seguinte: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Então, se o mundo os persegue, tenham em mente, Jesus falando, tenham em mente que antes me perseguiu. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Agora, olha o que Cristo fala: todavia, vocês não são do mundo. Vocês são do reino de Deus. Vocês pertencem ao reino de Deus. Por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes dei. Nenhum servo, nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. E se me perseguiram, certamente perseguirão a vocês. Jesus não foi perseguido porque era bom, porque era bonzinho. Os discípulos não foram perseguidos porque eram bons. Os seguidores, nós seguidores de Jesus, não somos perseguidos porque somos bons. Mas a razão de Cristo ser perseguido, a razão dos seus discípulos serem perseguidos, de todos nós sermos perseguidos, é porque nós somos tão diferentes que há em nós alguma coisa que de certa forma condena o mundo. E ninguém gosta de ser condenado. Nós buscamos um padrão de vida tão excelente, tão elevado, que Cristo nos proporciona viver, que o mundo, ao observar, ao entender que isso extrapola qualquer ideia que se exista por aí, de justiça, de misericórdia, de felicidade, ele vai se sentir condenado, porque eles não têm essa felicidade, esse código genético habitando neles. Não sabem como isso funciona, não conseguem entender isso. Então, para ser perseguido, basta ser seguidor de Jesus. Aí eu preciso agora desfazer um aparente paradoxo que há nesse texto. Já estamos caminhando para o final. Há um aparente paradoxo nesse texto. Eu digo aparente porque é aparente mesmo, que é a questão de justiça e misericórdia. Como falando em Salmo 85, versículo 10, justiça e misericórdia, verdade e paz andam juntas. Não pode uma aniquilar a outra. Ora, se misericórdia é nós não recebermos algo que nós merecemos, olha, misericórdia é não recebermos algo que merecemos. É diferente de graça, né? Graça é nós recebermos algo que nós não merecemos. Justiça é o quê? É receber algo que merecemos. Isso é ser justo, né? É fazer o que se merece. Então, se ser justo é fazer o que se merece, e misericórdia é não receber o que se merece, existe um aparente paradoxo aqui, né? Como é que a gente vai equalizar essa situação? Vamos tentar aí pensar? Pense num criminoso. Num criminoso qualquer, um criminoso hediondo e tal.
agir com justiça sobre ele é levá-lo preso, né? É dar a ele o que ele merece. Agir com misericórdia com ele é não levá-lo preso, é perdoar-lhe o crime. A misericórdia é isso, né? Não dar à pessoa aquilo que ela merece. Não vou dar. A misericórdia é justamente isso. Parece que entra um choque aqui. Agora vamos analisar a seguinte questão. Quando você age com justiça com um criminoso, dando a ele o que ele merece, você está agindo com justiça sobre ele, está agindo com justiça sobre as vítimas, certo? Dele. Agora, quando você age com misericórdia sobre o criminoso, você está sendo misericordioso com ele e injusto com as vítimas. Agora vamos tentar entender isso de um outro ângulo. Quando você age com justiça sobre um criminoso, alguém que cometeu um crime, e ele paga pelo que cometeu, você está sendo justo com o criminoso e sendo justo com as vítimas, você também está agindo com misericórdia com as possíveis futuras vítimas daquele criminoso. Então a gente prende um, aplica a justiça para um, para que a misericórdia alcance muitos. E essa é a equação. Você olha para muitos, não, a misericórdia e a justiça alcançarão a muitos, se eu agir com justiça sobre um. É justamente essa equação, assim que se equilibra essa equação. Pode parecer um pouco distante de nós esse exemplo, mas eu posso dizer que esse exemplo não é tão distante de nós assim. Quer ver por quê? Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e porque pecaram estão destituídos, estão afastados e distantes de Deus. Então todos nós estamos nesse barco, ok? Todos nós somos pecadores, eu, você, todo mundo é pecador. Quem aqui acha que não é pecador, posso dizer que você acabou de pecar. Então estamos no mesmo barco. Todos nós somos pecadores, ok? Aí Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz o seguinte, que o salário do pecado é a morte. Ora, se todos nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte, a justiça que deve caber sobre nós é o quê? A morte. Essa é a condenação. A condenação para quem é pecador é a morte. Mas, no entanto, algo aconteceu na história que exemplifica essa equação. Um homem chamado Jesus de Nazaré, ele passou a ser culpado pelo meu e o seu pecado. A minha e a sua transgressão passaram a ser culpa dele. E a esse único homem foi aplicado a justiça, para que a misericórdia dele alcançasse a todos nós. Isaías 53, verso 5 diz o seguinte: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e sobre as feridas que imputaram nele, porque ele foi ferido, porque ele foi esmagado, nós fomos curados. Esse ato de Jesus colocou todas essas características em nós. Lembra que falei dos meus filhos no início, né? Que é possível ver neles as minhas qualidades, na verdade, as qualidades da minha esposa. Eu vejo nele as coisas erradas que eu faço. Os meus erros, as minhas limitações, os meus desvios de caráter. E é possível ver neles isso porque eles são os meus filhos. Eles são assim porque são meus filhos. Em uma conversa com Nicodemos, Jesus disse para ele que só era possível alcançar e participar do reino de Deus se ele nascesse outra vez, nascesse de novo. É claro que Jesus não estava falando de um nascimento humano, porque Jesus fala de coisas espirituais. Ele está interessado no que muda aqui dentro, porque o que muda aqui dentro vai causar um impacto aqui fora. O mestre estava falando de um nascimento espiritual, porque quem nasce da carne é carne. Quem nasce do espírito é espírito. E as bem-aventuranças são coisas espirituais. O DNA da felicidade
é um DNA espiritual. Nascer de novo é uma oportunidade de recomeçar a vida. Eu quero chamar os músicos aqui, a gente já vai terminar. Nascer de novo é uma oportunidade de recomeçar a vida. É uma oportunidade de deixar tudo para trás, considerar tudo como perda e entregar tudo na mão de Cristo. Dizer: Senhor, Tu faz o que Tu quiser com isso. Não quero mais. E aí não dá para dizer: te entrego esterco nas Tuas mãos. Mas eu entrego tudo nas Tuas mãos. Eu não quero mais, eu quero me esvaziar. Eu não quero chegar diante de Ti apresentando alguma coisa para que o Senhor possa apreciar em mim. Pelo contrário, eu quero me dobrar diante de Ti, apreciar a Sua majestade. Eu quero me deleitar em Seus braços e reconhecer como Tu é grande na minha vida. Ver todo o sacrifício que o Senhor fez por mim, me dando uma nova vida, me restaurando, estabelecendo um novo começo na minha vida, um novo nascimento. Eu não podia fazer nada, porque eu não podia voltar no ventre da minha mãe e nascer, mas o que o Senhor fez por mim, permitiu que eu nascesse outra vez, que eu recomeçasse tudo, que eu fizesse tudo do zero e vazio. O Senhor foi me preenchendo, eu fui entendendo quem eu sou, e por isso que eu choro, porque eu sei quem sou. O Senhor me tornou manso, o Senhor me deu fome e sede de justiça, o Senhor me tornou misericordioso, o Senhor me deu um coração limpo, o Senhor me tornou um pacificador. E principalmente, hoje eu me alegro até em ser perseguido, porque eu sou perseguido porque pareço contigo, e se eu pareço contigo, é porque eu sou seu filho, eu tenho o seu DNA. Nós nos parecemos com Cristo, porque Ele nos adotou, porque Ele nos chama de filhos. Todas essas atitudes que lemos aqui não estão distantes de nós, não está distante de você, meu irmão. Pelo contrário, habita em você, está presente dentro de você. Você não precisa fazer nada, você só precisa desistir de fazer. Você só precisa desistir de controlar e dominar a sua vida e entregar nas mãos de Deus. Fala: Senhor, eu te entrego tudo, porque eu quero que na minha vida seja evidenciada esse DNA da felicidade, esse código genético da felicidade. E eu não estou nem aí se o mundo não vai me entender, eu não estou nem aí se o mundo vai me perseguir, porque você mesmo é feliz contigo. Eu peço que você se coloque de pé nesse momento. Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 4, no verso 5 em diante, o seguinte: mas quando chegou a hora certa, Deus enviou seu filho nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei, nascido dentro daquilo que os homens podiam fazer, mas a fim de redimir aqueles que pensavam que podiam fazer alguma coisa. Ele nos redimiu para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E o coração de vocês clama: meu Pai. Eu não sei o que Deus te falou essa noite. Não faço ideia do que Deus te falou essa noite. Eu não sei se todos que estão aqui já têm a Cristo como o Senhor genuíno da sua vida. Mas uma coisa eu sei que a palavra diz: que o bom pastor, que Jesus chama, e as suas ovelhas ouvem e reconhecem a sua voz. Então, se você está aqui essa noite, é porque o bom pastor te chamou para estar aqui essa noite. É porque de alguma forma você reconheceu e ouviu a voz dele. E ele quer te chamar de filho. Mas para isso, você precisa desistir. Você precisa olhar para a primeira bem-aventurança: felizes os espiritualmente pobres, e esvaziar-se de você mesmo. Esvaziar-se de você mesmo.
sabe, olhar para tudo aquilo que você tentou fazer por você até o momento e dizer, cara, eu não consegui. E Cristo está falando, cara, mas eu quero fazer por você, eu já fiz por você. O que te atrapalhava era o pecado, mas eu levei a culpa pelo pecado e te dei uma nova vida por causa disso, te dei uma nova chance por causa disso. Você já não é mais culpado e não vai mais receber a morte. Diariamente nós precisamos vivenciar isso, experimentar as bem-aventuranças, todos os dias, evidenciar isso na nossa vida, porque está presente em nós. Mas é certo que nós temos dificuldade com isso. É certo que nós temos dificuldade. É certo que para algumas bem-aventuranças são mais evidentes do que outras. É certo. Mas eu tenho certeza que todos nós temos o desejo de que todas elas fossem evidenciadas. Eu quero fazer o primeiro convite para vocês essa noite. Se o Espírito falou ao seu coração essa noite, cara, você precisa ser assim. Então assuma a sua fome e sede de justiça e venha até aqui à frente para orarmos juntos e clamar ao Pai, dizendo, Pai, eu quero ser assim. Eu te entrego tudo, para que o Senhor sacuda tudo, para que o Senhor mexa em tudo, para ser assim. Não fique pensando duas vezes, não. Deixe sua fome cutucar você e venha para orarmos juntos. Eu não estou longe disso, não. Eu vou orar e vou pedir a Deus também que eu seja parecido cada vez mais com Ele. Então, enquanto cantamos essa canção, eu peço que você que ouviu o Senhor falar contigo hoje e deseja ter evidenciado em sua vida essas características da felicidade, venha até aqui à frente. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por te darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita-me. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Agora eu quero fazer um segundo convite. Eu quero orar com você. Talvez a única coisa que você entendeu hoje é que você pode ser feliz. Mas você ainda não disse, Cristo, vem ser o Senhor da minha vida. Ainda não permitiu que Jesus fosse o Senhor da sua vida. Você que tem procurado a felicidade em todos os lugares, eu posso dizer para você sem sombra de dúvida, no momento que você experimentar Cristo entrar no seu coração, você vai experimentar uma felicidade, uma paz que excede todo entendimento. Então, se você está aqui hoje, que ainda não disse, Senhor, Jesus, vem ser o Senhor da minha vida, eu te convido também a vir aqui na frente, dizendo, eu entrego tudo para ti. Entrega tudo mesmo. Não tenha medo de entregar, entrega todos os problemas, entrega todas as suas características, tudo que você vai, Deus, está tudo na sua mão, para que o Senhor venha transformar. Não perca essa oportunidade. Tudo, ó Cristo, a ti
presença, Pai amado. Humildemente nos colocamos diante de Ti, Pai Celestial, reconhecendo a Tua grandeza e a Sua majestade. Deus, nós Te pedimos, ó Pai amado, que o Senhor receba a nossa vida, Pai amado, porque nós queremos cada dia mais ser semelhantes a Ti. Nós queremos a cada dia mais sermos parecidos contigo, ó Pai. Nós queremos que se evidencie em nós essas características que o Senhor colocou em nós. Te pedimos, por favor, Senhor, a todos que estão aqui na frente, Pai amado, comigo, e todos que estão orando nos seus lugares, que o Senhor invada o nosso coração, que o Senhor nos preencha, que o Senhor, Pai amado, nos ajude a conhecer a nossa condição, nos dando mansidão, nos dando paz e nos enchendo de misericórdia, Pai. E que seja feita, Senhor, a Sua vontade sobre a nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.